Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos conhecer a estrutura de controle MET, que é nova aí no PHP 8 e eu particularmente gostei bastante. Então, aqui, como a gente viu, a gente utilizou aqui o switch para resolver o problema aí, ou seja, criar a solução para dar uma saudação de acordo com o horário. Eu vou comentar então que o uso do switch e vamos conhecer então o MET. Então, para a gente começar aqui, a gente precisa definir aí o valor de retorno. Então, vou criar uma variável chamada saudação, ou seja, vai ser o retorno do match. E aqui, para utilizar o match, eu coloco então match. E aqui dentro do match, eu vou colocar a minha condicional. No caso aqui, seria hora. Então, de acordo com a hora que eu recebi aqui, eu vou executar ações. Então, aqui, simplesmente eu vou colocar, por exemplo, colocar aqui o número 1 por enquanto. E esse meu número 1 vai receber aqui o sinal de igual, sinalzinho de maior. Então, se o meu match aqui, eu vou receber aqui um valor, que está vindo lá da minha hora, certo? Se for igual a 1, ele vai receber, então, aqui, por exemplo, boa madrugada. Vírgula aqui no final. Então, aqui, eu salvando agora, perceba que eu tenho um erro ali. Por quê? No meu case aqui, ou seja, do match, deu aqui o valor 20. Que seria o horário agora. Agora são 20 horas. Só que o meu match aqui não está retornando 20. Mas se eu viesse aqui e colocasse, no caso aqui, embaixo, o número 20 e salvasse, também teria um erro. Por quê? Como a gente viu lá, a nossa variável hora aqui, ele retorna um string. Então teria que ser aqui string, certo? Então vou colocar as aspas ali. Agora eu tenho um string. Se eu salvo, beleza, boa madrugada. E aí, a lógica aqui para baixo seria a mesma, né? Então, eu poderia criar, por exemplo, aqui vários valores aqui. E você percebe já só olhando aqui que você economizaria diversas linhas de código fazendo o uso do match aí. Então, aqui poderia ser, por exemplo, 23 horas. Né? Você poderia colocar tá quase meia-noite, alguma mensagem assim. E aqui também você pode utilizar agrupamento de valores. Então aqui, por exemplo, tem o 20, mas eu poderia colocar aqui que seria o valor 1, aí colocaria a vírgula aqui, continuaria seguindo aqui, por exemplo, que seria o valor 2. Enfim, são só exemplos, tá? 3. E aí poderia criar tantos quantos valores eu quisesse. Tá? Se eu salvo aqui, perceba que eu tenho o erro ali, por quê? Por causa eu não tenho um default aqui, padrão. Mas se eu venho aqui e coloco agora que é 20, resolveria. E se eu vou lá manualmente aqui, né? E coloco, por exemplo, o valor 2. Se eu coloco o valor inteiro, também vou ter um erro. Se eu salvo aqui, eu percebo que eu tenho um erro. Seria um int, né? Aqui teria que ser o mesmo valor. String. Certo? Espero que você tenha conseguido entender. Se você for lá no manual, tem vários exemplos. Tá? Você pode economizar bastante linha de código. Eu tenho alterado as minhas funções que eu utilizava, por exemplo, somente if e else. Eu não utilizo switch, como eu falei, mas eu tenho alterado todas as minhas funções em funções de classe e tal para o uso aqui do match também. Eu gostei bastante do uso dele. E uma das coisas que eu gosto também aqui bastante no match, que veio aí novo, é que a gente pode criar o match sem identidade, ou seja, eu não preciso utilizar aqui o hora, por exemplo, para criar aí as minhas condições aí. Então eu poderia simplesmente colocar, por exemplo, aqui ó, true. Então eu vou receber aqui um valor vindo de lá da mesma forma. E aqui eu poderia, por exemplo, pegar lá minha variável hora direta, certo? E eu poderia pegar, por exemplo, hora. Se a minha hora for maior ou igual a 0, e eu poderia colocar aqui um operador lógico, então se a minha hora for maior ou igual a 0, e você pode utilizar o end também, tá? Só para você lembrar. Então, se a minha hora for maior ou igual a 0 e a minha hora for menor ou igual a 5, eu vou receber então sinalzinho de igual, sinal de maior, eu vou receber aqui então boa madrugada, vírgula aqui no final. Então percebem simplesmente uma linha bem mais, eu particularmente tá, acho bem mais elegante dessa forma. Então se eu venho aqui e salvo, ele encaixou aqui em boa madrugada, né, porque a gente está utilizando ali o 2, mas se eu uso aqui, por exemplo, o 6, eu tenho o erro porque ele está retornando true aqui, mas eu não tenho esse valor 6 aqui. Então eu teria que utilizar aí
o padrão, por exemplo. E no caso do match aqui é bem simples, o padrão seria o default, né? Então o default aqui vai receber por padrão aqui, boa noite. Aqui, por ser a última linha, não preciso colocar a vírgula. Então se eu salvo, agora perceba boa noite. Mas qualquer horário que eu colocasse aqui entre 5, tá? Seria boa madrugada, e 1, teria o mesmo resultado. Então perceba como, dessa forma, para mim, eu acho muito mais elegante. E aí bastaria você seguir aqui, ó, fazendo os outros horários que você quisesse. Então aqui das 6 e às 12 seria bom dia. E das 13 às 18 seria boa noite. E obviamente, como eu falei, você pode criar tantos quantos sequência de horário você quiser. Então aqui bastaria que a gente colocasse ali, por exemplo, agora o 8. Então bom dia. O 13. Então 13 aqui deu boa noite. Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei boa noite, é boa tarde, né? Boa tarde. Então tá ali boa tarde. E por default, né, qualquer horário ali que não entrasse, ou fosse à noite mesmo horário, seria boa noite, que é o default. Certo? Então perceba, ficou bem mais simples do que fazer aqui com o switch, que eu acho o maior que tem aqui, né? Ou com if e else. Então você pode utilizar qualquer um dessas estruturas de controle para você criar aí. Brinque bastante, tá? Eu gosto muito do match, como eu falei, recomendo muito o uso. Deixa eu voltar aqui então somente para pegar aqui então automaticamente a hora, salvo e ok. Tudo bem? Então espero aí que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, do match, e até a próxima aula.